Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre esse tema de certa forma recente no processo do trabalho, que são os honorários na Justiça do Trabalho. Pois é, os honorários, os famosos honorários de sucumbência realizados e muito comum na área civil, no processo civil, que também chegaram no processo do trabalho com a reforma trabalhista da Lei 11.467 de 2017. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço que vocês acionem o sininho de notificações para que o YouTube entenda que você tem interesse nesse conteúdo. Peço que vocês dê um like nesse vídeo e compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso ao conteúdo de processo do trabalho. Pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos falar de certa forma de uma das novidades da reforma trabalhista e também a novidade da novidade, que é o julgado de certa forma recente do Supremo Tribunal Federal sobre essa questão, sobre esse tema, sobre os honorários sucumbenciais. Mas pessoal, o que eu preciso falar para vocês é o seguinte: tradicionalmente na Justiça do Trabalho nunca houve honorários sucumbenciais para a parte. Os honorários sucumbenciais, eles eram pagos somente quando havia a representação pelo sindicato e ainda assim havia aquela necessidade de preenchimento de certos requisitos. E esse era o entendimento já pacificado na Justiça do Trabalho, da mesma forma que o entendimento do TST também seguia essa linha. Aí, meus amigos, após a reforma trabalhista, o legislador ele trouxe essa novidade. Ele trouxe essa novidade no artigo 791-A da CLT. Ele está falando ali que caberá ao advogado, ainda que ele atue em causa própria, percepção de honorários de sucumbência de no mínimo 5% e de no máximo 15%. Essa foi a novidade. Ele trouxe os honorários sucumbenciais para o processo do trabalho, para a Justiça do Trabalho. Essa inicialmente foi uma das grandes novidades da reforma trabalhista. E vem seguindo aí essa informação, essa novidade. Por isso que é um tema muito importante para cair na prova do OAB. Eu sempre digo para vocês que as novidades em concurso público e as novidades na prova do OAB, você sempre tem que estudar. O examinador de qualquer banca adora novidade, adora tema fresquinho, adora tema até de certa forma que pode gerar algumas dúvidas, e você tem que se debruçar e estudar sobre esses assuntos. E o artigo 791-A é muito importante para você estudar. Você já está ali estudando sobre gratuidade de justiça, benefício da gratuidade de justiça lá pelo 790-A, como nós já conversamos nos vídeos passados sobre o artigo 790 da CLT, quem era isento de pagamento de custas, e você já segue esse caminho, já está por ali, estuda também o artigo 791-A da CLT. E olha só, pessoal, sempre nós estivemos atentos à súmula 219 do Tribunal Superior do Trabalho. E fica uma dúvida. O enunciado dessa súmula 219, ela nos informa
que não cabe honorários sucumbenciais. Essa súmula é daquela época, não tão antiga assim, de certa forma até recente, de que não cabia os honorários sucumbenciais. E fica essa dúvida, aplica-se, continua se aplicando a súmula 219 do TST? Sim, meus amigos, até porque se você for lá no site do Tribunal Superior do Trabalho, essa súmula ela não foi revogada, ela ainda está vigente, então você ainda tem que utilizar, nem que seja pelo raciocínio prático. E outra coisa também, pessoal, até porque, primeiro, geralmente o tribunal revoga a súmula ou coloca uma informação de não aplicabilidade daquela súmula, e mais importante ainda, essa súmula 219 do TST, ela tem várias informações ali. Por exemplo, cabem honorários de sucumbência na ação rescisória, e em nenhum momento na reforma trabalhista foi mencionada alguma informação ligada à ação rescisória. Então, a súmula 219 ela já falava do cabimento de honorários sucumbenciais da ação rescisória. Então, tem sim aplicabilidade. Ela vai continuar falando da assistência, do cabimento de honorários sucumbenciais, quando se trata de assistência do sindicato, cabe honorários sucumbenciais em relação à fazenda pública, ou seja, são essas informações que a súmula ela já falava, e o legislador, no artigo 791, aproveitou para se aperfeiçoar usando a jurisprudência que já era aplicada, colocando na lei. Então, não há que se falar até o presente momento em não aplicabilidade da súmula 219 do TST. Uma outra parte, meus amigos, que eu quero conversar com vocês também, é quando nós tratamos aqui no parágrafo 3º de julgamento parcial, aquela famosa condenação recíproca, sucumbência recíproca. Quando você estuda processo civil e você de repente vai estudar, na parte recursal, quando você estuda processo civil, você vai estudar, por exemplo, recurso adesivo. Quando cabe o recurso adesivo? Cabe o recurso adesivo na sucumbência recíproca. E o que é a sucumbência recíproca? É quando o juiz, na sentença, ele julga procedente em parte. Ele julga em parte, ele julga a parte do reclamante, alguns pedidos do reclamante ele julgou procedente e alguns outros pedidos do reclamante ele julgou improcedente. Então, foi um julgamento procedente de forma parcial, por isso que se utiliza essa expressão recíproco. E na sucumbência recíproca, conforme o parágrafo 3º do artigo 791 da CLT, ele proíbe a compensação de honorários. Porque o que aconteceria? A partir do momento que houve a sucumbência recíproca ou o julgamento parcial dos pedidos, você concorda comigo que uma parte foi vencida pelo reclamante e em outra parte foi vencida pelo reclamado? Então, em regra, as duas partes têm direito à sucumbência. Pois é, por isso que é a sucumbência recíproca. Só que aí a legislação ela não autoriza essa compensação. É essa compensação que está sendo falada no parágrafo 3º do artigo 791A. Isso é uma informação, letra de lei, estuda a letra de lei, que é a grande probabilidade de cair nas respostas da prova do OAB, naquelas possibilidades, nas alternativas da prova do OAB. Então, leia o parágrafo 3º, leia o 4º, leia o caput, o 4º ainda vou falar agora, leia o caput, que é muito importante, e a súmula 219 do TST. Mas agora, pessoal, o parágrafo 4º foi aquele que eu disse para você, a novidade da novidade. A volta dos que não foram. O que é isso? A novidade
É o artigo 791-A, caput e seus parágrafos. Dentre eles, tinha uma grande novidade ali, o parágrafo 4º do artigo 791-A, que ele falava ali da suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais e periciais na Justiça do Trabalho, até que a parte interessada, exequente dos honorários, comprovasse ao juiz que aquela parte sucumbente não fazia mais jus à gratuidade de justiça, e havia um período ali de até 2 anos de suspensão da exigibilidade desse crédito sucumbencial. Essa foi a novidade de 2017. E agora, recentemente, em outubro de 2021, se não me engano é 21 de outubro de 2021, numa ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo antigo Procurador-Geral da República, Janot, houve a ADIM 5766, que requereu a inconstitucionalidade do parágrafo 4º do artigo 791-A. E o que aconteceu, meus amigos? O Supremo Tribunal Federal, na sua maioria do seu colegiado, julgou julgou procedente a ADIM, declarando inconstitucional esse parágrafo 4º aqui, que falava da suspensão da exigibilidade dos créditos sucumbenciais. Foi publicado, inclusive, agora, em maio de 2022. Vejam só como é que às vezes demora o judiciário brasileiro. Foi uma decisão de outubro de 2021 e só teve a publicação, ou seja, só gerou efeitos em maio de 2022, no início de maio de 2022. Então, esse parágrafo 4º aqui, meus amigos, ele é inconstitucional. Até que se prove o contrário, ele será inconstitucional. Devemos estar atentos aí. Eu fico na dúvida se o examinador ele já vai cobrar, a partir das próximas questões, cobrar isso, né? Como ainda não, até o presente momento, não houve nenhum recurso e provavelmente não vai haver nenhum recurso, mas ainda é uma novidade, provavelmente a banca examinadora não vai desde já perguntar, mas você tem que estar atento a essa possibilidade, que geralmente o examinador de uma banca atento, ele não entra muito nessas controvérsias para que não ocorra anulação de questão. Mas a gente sabe muito bem como é que funciona a banca de concurso público, que a FGV é uma banca de concurso público. Mas antes dela ser a banca examinadora da prova do OAB, ela é uma banca de concurso público. Adora controvérsia, adora confusão na cabeça do candidato. E isso aí é uma boa questão para ser perguntada. Mas, creio eu que a princípio não posso garantir que vai cair agora não. Mas se a banca perguntar na próxima prova, você já sabe que foi declarado inconstitucional o parágrafo 4º do artigo 791-A da CLT. Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.